Olá, bom dia. De 21% nas autárquicas a 6% nas europeias, ainda não se refez da queda, dizem as sondagens. Assunção Cristas, 44 anos, líder do CDS há 3 anos, defendeu na primavera que era candidata a primeira-ministra. Hoje já não tem esse discurso. O que é que mudou? Natália, bom dia a todos os que nos escutam. A preocupação do CDS é trabalhar intensamente para representarmos o melhor possível o centro-direita em Portugal e para contribuir para uma alternativa para políticas diferentes, políticas que nós achamos que são muito importantes para dar ambição ao país, para permitir que as pessoas sintam que podem E não é concretizar os importante seus o cargo. sonhos no nosso país e, aliás, sempre o disse, desde 2015, a partir do momento em que mudou na prática o nosso sistema constitucional, o que é importante é que as pessoas votem e deem força às ideias que querem. E aquilo que eu digo também é que o CDS deve trabalhar intensamente para poder crescer o mais possível. Já não tem então explicando esse que sonho. neste espaço... Um dia disse que Não, tinha o não, sonho não. de ser primeira-ministra. Não, Natália, eu acho que todos nós temos o sonho de chegar o mais longe possível. Nas rádios todos querem ser líderes da audiência, nas televisões, nas empresas, e eu acho que o país precisa de sonho e de ambição. Eu gosto de pensar num país em que as empresas pequeninas podem passar a médias e as médias podem passar a grandes, e o mesmo digo em relação ao CDS. Sempre o disse que tínhamos os pés bem assentes na terra, sabíamos de onde partíamos, mas sabíamos que tínhamos que trabalhar o mais possível para chegar o mais longe possível. E a verdade, Natália, é que nós vemos no mundo inteiro e na Europa inteira as coisas a mudarem com alguma rapidez, e porque é que não podem mudar em Portugal? Agora, com muito realismo, o que nós sempre dissemos, e eu mantenho, é fazer crescer o CDS, explicando porque é que faz sentido votar no CDS E o que é um e bom quais são as resultado? ideias do CDS. E o que é um bom resultado para o CDS? Natália, para mim, o mais importante é nós podermos explicar às pessoas porque é que faz sentido votar no CDS. Porque as pessoas votam para dar força a Mas ideias. não quer quantificar? Não quero quantificar, porque o nosso objetivo é crescer o mais possível, e já sabemos para quê, para podermos contribuir para uma alternativa de centro-direita em Portugal e contribuir da forma mais significativa possível. Sabemos que isso implica ter 116 deputados, que é metade do Parlamento mais um. Sabemos que é exigente e que é difícil. Eu queria dizer para as pessoas que olham para as sondagens e que acham ninguém consegue do lado mais de centro-direita, não vale a pena. Vale a pena para dar força a ideias, e vale a pena porque não há vencedores antecipados em eleições. Vale a pena a quem acha que é preciso libertar as famílias e as pessoas da maior carga fiscal de sempre, que é a que nós temos hoje em dia. Vale a pena darem força ao CDS, porque se o CDS não tiver força, provavelmente não vai estar ninguém no Parlamento com muita força e convicção a defender, por exemplo, uma baixa de 15% Mas o que é que no será IRS. um mau resultado para o CDS? Diminuir em pouco o número de deputados ou o hecatombe, como por exemplo atribuem as previsões das sondagens? O que é que levará ou poderá levar, por exemplo, a abandonar a liderança do CDS? Sabe que em relação às sondagens nós temos uma postura muito cautelosa, porque normalmente elas não acertam. Aquilo que neste momento nos interpela e motiva é precisamente explicar às pessoas do espaço político de centro-direita que nós temos, enfim, a verificar nas sondagens, coisa que nós de facto não acreditamos, mas para quem acha que isso pode fazer sentido ou pensar que essas sondagens podem fazer sentido, então olhem com atenção e vejam que nós possivelmente o que poderemos vir a ter é de facto uma inclinação muito grande para a esquerda. Há quem fale até de 2/3 do Parlamento à esquerda. Eu, com toda a franqueza, não me acredito, porque acho que em Portugal há muita gente a pensar de maneira diferente. Mas a verdade é que se isso se porventura viesse a concretizar ou vier a concretizar, nós temos uma situação inédita de um grande desequilíbrio no nosso sistema político-partidário, e isso significa, por exemplo, ter a possibilidade de fazer uma revisão constitucional completamente à esquerda, ou nomear os juízes para o Tribunal Constitucional, ou nomear os cargos todos para, por exemplo, a área da justiça, os conselhos superiores, ou outras áreas onde, de facto, nós veríamos uma situação inédita de um país completamente virado à esquerda, com grande risco. 4 anos de um governo à esquerda, a direita prepara-se para ter o pior resultado de sempre. Como é que explica? Foi a esquerda que governou bem ou é a direita que não soube ser oposição? Eu não anteciparia o pior resultado de sempre, com toda a franqueza. Continua a basear nas sondagens. Sim, mas como sabe, nós Temos que ter alguma referência no discurso. É verdade, mas nós desconfiamos e interessa-nos a sondagem do dia das eleições, que é o dia 6 de outubro, e acho que há muito caminho para se fazer até lá. Mas eu queria dizer que, de facto, 4 anos em que houve muitas falhas por parte desta governação e, sobretudo, houve um governo
que sacrificou reformas importantes para o país a uma certa estabilidade e, portanto, a um aprisionamento mais à esquerda. Eu acho que só poderá estar hoje um bocadinho melhor do que aquilo que nós eventualmente anteciparíamos, com a maior carga fiscal de sempre, com um caos nos serviços públicos, com o investimento público mais baixo de sempre. Porquê? Porque, de facto, o referencial é o tempo da austeridade da Troika. E, portanto, quando as pessoas comparam um tempo de Troika com o tempo atual, perguntam, estamos melhor agora? Com certeza que estamos um bocadinho melhor. A minha pergunta é, poderíamos estar muito melhor? Poderíamos estar muito melhor. E poderíamos estar muito melhor se não tivéssemos, de facto, completamente as famílias e as empresas asfixiadas por impostos. Poderíamos estar melhor se não tivéssemos uma degradação enorme dos serviços públicos. Poderíamos estar melhor se tivéssemos condições para haver mais investimento privado. E quando nós nos comparamos com... Eu olho só para a zona euro, por exemplo, para os países da zona euro, nós verificamos que estamos na cauda de todos os indicadores económicos. Estamos praticamente no fim de todos os indicadores económicos. Estamos com o pior rendimento disponível per capita, por exemplo. Só há 2 países atrás de nós. E, ao mesmo tempo, temos uma dívida pública que está no topo. Só há 2 países à nossa frente. E, portanto, na verdade, o retrato não é bonito e não é muito bom. Agora, é melhor do que aquilo que existia, pois a situação é incomparável. Este governo teve a melhor conjuntura internacional de sempre e, na verdade, nós achamos que foi uma oportunidade perdida, porque poderia e deveria ter feito bastante mais. António Costa, no mesmo espaço aqui na Antena 1, há dias afastava o cenário de uma crise política depois das eleições. Ainda assim, começou a pré-campanha com esse aviso de que Portugal poderia viver uma situação de impasse idêntico ao de Espanha. Vê um cenário desses se o PS não tiver maioria absoluta? Não vejo. Acho que isso é uma dramatização normal de António Costa. Mas acho que quem se entendeu no passado entende-se no futuro com muita facilidade. E, portanto, nós estamos numa altura em que os partidos, e nomeadamente os partidos que fazem parte desta solução de governo, o PS, o PCP e o Bloco, estão a disputar e estão, no fundo, a realçar diferenças. Mas nós sabemos que no dia a seguir às eleições entender-se-ão todos ou em parte se for necessário e podem até, para aqueles mais incautos que até estão e pensam no espaço político de centro-direita e que sentem que, de alguma maneira, votar no Partido Socialista é uma forma de votar numa esquerda mais moderada e de libertar o Partido Socialista da esquerda mais extrema e mais radical, esses, eu acho que, com toda a franqueza, não estão a medir todas as consequências e não estão a perceber que dar mais força ao Partido Socialista é dar mais força à esquerda, com quem pode somar e depois termos verdadeiramente consequências muito nefastas para o nosso país. Isso eu acho que é um risco e, portanto, eu volto a dizer que é importante explicar às pessoas porque é que faz sentido e por que ideias é que nós podemos ter uma verdadeira alternativa para o país. E só contrastando, um Partido Socialista diz que não baixa impostos, que mantém, e eu acho que se calhar até pode aumentar alguma coisa olhando para o programa. O CDS, por exemplo, diz que a prioridade primeira é baixar impostos. Já lá vamos aos impostos e quero falar consigo sobre isso. Antes, só para fechar este tema das possíveis arrumações partidárias pós-eleições, queria perguntar-lhe se, porque Rui Rio já disse que não se arrepende de ir a eleições sem acordo pré-eleitoral, a senhora concorda? Mas não teria sido mais fácil um entendimento com o PSD antes das eleições? Como aconteceu, aliás, há 4 anos. O CDS foi sempre muito claro em relação a esse ponto. Há 4 anos fez todo o sentido e não podia ser de forma diferente. Tínhamos saído de 4 anos de governação e havia um trabalho para continuar a fazer e uma série de medidas que fazia sentido a defender e aplicar em conjunto. Agora, o natural dos partidos é irem separados a eleições. Desta vez era preciso o teste do algodão? Não é uma questão do teste do algodão. É normal na vida partidária os partidos defenderem as suas prioridades, irem separados e também falarem das suas possibilidades de convergência. E eu aqui queria ser muito clara. O CDS sempre disse que a força que tivesse seria para somar no espaço político de centro-direita e não tinha outro plano. E esta é a posição do CDS e sempre foi. Voltando à sua pergunta inicial, eu acho que António Costa tem várias soluções à esquerda e até mais à direita, não é com o CDS. Continua a achar possível um entendimento do PS com o PSD. Como é a sua relação com o Rui Rio? Falam-se habitualmente, telefonam-se? Há alguma coordenação que tenha restado dos tempos da PAF? Não nos falamos habitualmente, como também eu não falava habitualmente com Pedro Passos Coelho, mas há uma convergência natural neste sentido de sabermos que precisaremos um do outro para governar, porque não se adivinha que um qualquer, nomeadamente o PSD, possa governar sozinho. Sabemos que faz sentido
quem teve um passado conjunto e tem convergência em vários pontos possa também construir um futuro em conjunto. Do lado do CDS há uma convicção profunda de que o país precisa de reformas relevantes em vários domínios, da educação ao ensino superior, à justiça, e isso não se faz à esquerda, faz-se na moderação do centro-direita e da direita democrática, e esse é o nosso posicionamento e, portanto, convergimos naquilo que é essencial e depois, obviamente, temos pensamento diferente em relação a vários pontos e posso-lhe dar exemplos vários onde mostra o que faz sentido também do ponto de vista de sublinhar as prioridades, a podermos fazer esse contraste. Já disse que a diminuição de impostos é a prioridade número 1 do CDS. Surpreendeu a ouvir Mário Centeno dizer que nunca foi objetivo deste governo anular o enorme aumento de impostos do anterior governo? Surpreendeu-me muito, porque um governo que se abeira, ou um partido socialista que se abeira das eleições com um programa eleitoral e com uma mensagem claríssima que era pôr fim à austeridade, criticando o governo anterior pelo enorme aumento de impostos e, aliás, baixando impostos em áreas específicas, estou a pensar do IVA da restauração, o normal e o natural seria baixar a carga fiscal. O que é que nós vimos? Vimos o governo a fazer uma habilidade, que foi, de forma muito encapotada, retirar alguma coisa nos impostos diretos sobre o rendimento, mas depois carregar nos indiretos. E deixe-me dizer-lhe com bastante injustiça, porque os impostos diretos têm a ver com o rendimento das pessoas e, portanto, quem recebe mais paga mais. Os impostos indiretos toda a gente paga da mesma maneira e, portanto, quem tem que trabalhar, para se deslocar, usar, por exemplo, gasóleo ou gasolina num automóvel, tem um custo muito acrescido e isso não vai à conta de ter mais ou menos rendimento, mais ou menos capacidade financeira. Reduzir. E, portanto, eu esperaria que a carga fiscal tivesse baixado e, infelizmente, ela aumentou para máximos históricos. Reduzir o IRS em 15% até 2023, aplicar a taxa de 17% no IRC já em 2020 e o objetivo é chegar aos 12,5% nos próximos 6 anos. Não são propostas demasiado ousadas num cenário em que se vislumbra uma crise económica? São propostas, eu diria, até bastante prudentes. E passo a explicar. A baixa do IRS em 15% para todas as famílias, nós vamos financiá-la com o excedente orçamental que está previsto para 2021. E, portanto, o que nós dizemos é há aqui um superávit e nós achamos que é justo devolver esse dinheiro às pessoas. Como é que fazemos? 60% para baixar o IRS, 40% para baixar a dívida, que está muito elevada. Mas não trabalha com um cenário de crise económica. E que tem a ver com os impostos futuros, já lá vou. A questão do IRC é precisamente para nos ajudar, aliás as duas, para nos ajudar a preparar-nos para cenários menos favoráveis. Se nós fizermos estas reformas agora, nós estaremos mais preparados se e quando chegar uma situação internacional mais desfavorável. Precisamos de dinamizar a nossa economia, de robustecer a nossa atividade e o nosso crescimento económico para podermos estar mais preparados. E, portanto, o que eu penso é, nós não sabemos quando e se é que vai acontecer. Ninguém, neste momento, diz e arrisca um momento. Já ouvimos até António Costa, na qualidade de Primeiro-Ministro, até dizer que não há riscos e que o cenário macroeconómico que apresentou em Bruxelas comporta já alguns riscos e alguma incerteza internacional. O CDS foi muito prudente. Não criou um novo cenário macroeconómico. Poderíamos tê-lo feito, dizendo que com as nossas medidas vamos melhorar a economia. E, portanto, vamos melhorar o quadro. Nós achamos que isso é a consequência das nossas medidas e, portanto, partimos do cenário que o Governo apresentou em Bruxelas e que foi validado em Bruxelas e é a partir daí que nós fazemos as nossas propostas e as nossas prioridades. Mas não devia ser uma obrigação dos partidos explicarem aos eleitores ao que vão, ou seja, ao Brexit, à recessão na Alemanha, a crise comercial dos Estados Unidos-China, ou seja, os sinais estão aí todos. Não seria mais transparente os partidos políticos terem já cenários de prevenção ou de mostrarem aos eleitores ao que vão? Eu estou a lembrar-me de 2011, em nenhum momento a Pedro Passos Coelho ou o Paulo Porta explicaram aos portugueses o brutal corte que iriam fazer. Isso não explica um pouco a crise Natália, que ainda hoje a direita vive? Deixe-me dizer uma coisa. Em 2011 havia um memorando de entendimento assinado pela Troika, pelo governo socialista, que pôs o país na bancarrota. Mas não deixou de surpreender os portugueses a dimensão dos cortes e o aumento de impostos? É verdade, o que significa provavelmente nesse memorando não estaria tudo lá. Aliás, há coisas que não eram cumpridas, porque se fossem cumpridas os cortes seriam ainda mais brutais.
se for ver, os déficits previstos para cada ano não foram cumpridos. E porquê? Porque se fossem cumpridos seria ainda mais violento. Mas aquilo que eu lhe queria dizer é que neste momento nós trabalhamos com um cenário que o próprio Governo diz que é conservador e cauteloso e, portanto, quando o Governo revira o cenário, e se o Governo e se o Primeiro-Ministro fizesse uma revisão do cenário macroeconómico já agora, antes das eleições, nós com certeza que faríamos a nossa revisão. Agora, para mim é muito simples. Perante uma eventual ameaça, o que é que nós devemos fazer? Nada, não acho que seja uma escolha. Ter a hipótese do Partido Socialista, que é aumentar a função pública e aumentar o investimento, não é a nossa opção. Até porque isso já se viu no passado e não correu bem. Veja-se o que aconteceu em 2009. Diz que corta qual é a na nossa despesa. opção? E a pergunta é como é que faz essas Natália, contas? não, Que não, despesa qual é que é a corta? qual é a nossa opção? A nossa opção é muito clara. A nossa opção é gerar condições e fazer reformas, seja na área da fiscalidade, seja na área da educação, da formação profissional adequada às necessidades das empresas, ou na área, por exemplo, da justiça, que é absolutamente crítica para o país poder progredir. É preciso fazer contas, peço desculpa. É preciso fazer contas, mas é preciso fazer reformas, porque se nós não fizermos as reformas, e esse foi o erro desta governação de 4 anos, se nós não fizermos as reformas, nós não estamos preparados para enfrentar uma qualquer situação mais difícil. E, portanto, a nossa escolha é preparar-nos, fazer essas reformas para garantir que estamos mais preparados para um embate. Essa é a nossa opção absolutamente clara. Defende uma diminuição de impostos, mas não um aumento de salários. Eu, quando falo aumento de salários, estou a falar do aumento de salários da função pública. Defende uma diminuição do número de funcionários públicos. O programa do CDS fala numa fusão de serviços. Quer explicar Natália, um pouco melhor isto? Defendo uma baixa de impostos porque isso é o que é tratar as pessoas todas no nosso país. Mas não reconhece que os salários em Portugal estão baixos? Da forma mais equitativa possível. Ou seja, eu prefiro baixar impostos e com isso ter um impacto no rendimento de todas as pessoas que trabalham, seja na função pública, seja no setor privado, do que estar a aumentar impostos, comprimindo ou aumentando a despesa no setor público. E, portanto, a nossa prioridade tem a ver com isto, com achar que não podemos ter 2 países e devemos ter o mais possível um país. E posso-lhe dar outro exemplo. Nós defendemos que a ADSE deve ser alargada para todas as pessoas e não ficar circunscrita aos funcionários públicos, precisamente porque hoje é de inscrição voluntária, não é obrigatória. Tem um modelo bem estudado? Porque é uma questão de sustentabilidade depois da ADSE, mas já estamos a desviar deste tema de salários. O alargamento é crítico para a própria sustentabilidade. Para que haja sustentabilidade na ADSE, também é bom alargar o modelo e, sobretudo, não faz sentido ter 2 países e as pessoas não poderem aderir a uma ADSE. No fundo, seria um seguro público. No fundo, seria caminhando para isso, dando a possibilidade das pessoas poderem aderir a um sistema que é benéfico e que traz vantagens para todo o sistema. E isso é a tal história de não termos um país com 2 modelos e com 2 velocidades. Mas para fechar a questão dos salários, não reconhece que Portugal tem salários demasiado baixos? Com certeza que reconheço, Natália. Eu acho que os salários em Portugal são muito baixos. Ontem, no encontro com o GT, falava na ambição de um salário mínimo de 1.600 euros. Eu utilizei esse exemplo porque eu utilizo o exemplo da Irlanda, por exemplo, para defender que devemos ter uma competitividade. Que devemos ter uma competitividade fiscal até 12,5% da taxa de IRC para trazer investimento. O que eu acho é que os melhores salários, e eu não gosto muito de falar de salário mínimo, eu prefiro falar de salário digno, e acho que tudo isto tem que ser trabalhado e conversado na concertação social, acontecem se nós dermos condições para haver mais investimento, bom investimento e investimento de um perfil muito superior àquilo que nós temos. Ou seja, se nós conseguimos ter empresas, por exemplo, em áreas onde ainda temos poucas, numa área mais tecnológica, nas áreas mais digitais, com elevado valor acrescentado, nós teremos certamente salários dignos e salários médios muito superiores àquilo que nós temos. Agora, se não fizermos nada para que isso aconteça, de facto vamos estar sempre a discutir coisas muito baixas e que eu acho que, na verdade, não é aquilo que nenhum partido quer, não é certamente aquilo que o CDS quer. A receita e a forma para lá chegar é que, obviamente, difere nos diferentes espaços políticos. E para nós é preciso criar condições para haver investimento para que esses salários possam vir a ser pagos. Já disse que prefere diminuição de impostos em vez do aumento de salários. Certo é que isso depois vem trazer desequilíbrios. Juízes, médicos, professores, ou seja, polícias, várias carreiras da função pública que estão, nesta altura, com desequilíbrios vários. Rui Rio já veio dizer que era preciso mexer de alto a baixo nos salários da função pública. Recusa essa ideia de todo? No nosso programa nós temos de forma muito clara que é preciso
preciso olhar para vários aspectos na função pública. É preciso, por exemplo, introduzir o mérito na função pública. É preciso, mérito só com salários, ou melhores salários? não necessariamente, idealmente, com prémios, com questões que permitam diferenciar aquilo que é trabalhar bem e ter bons não resultados. Não é a forma como se trabalhou nos últimos anos na função pública que introduziram várias distorções? Vamos ser muito claros. E eu queria ser muito clara em relação a isto. Nós achamos que o mérito é um valor essencial em toda a sociedade portuguesa e é transversal. Nós achamos que também no setor público, quem trabalha mais, quem trabalha melhor, deve poder ser recompensado por isso. Com certeza que há as questões dos prémios, que estão até previstos na lei, mas há outras questões que podem levar à valorização. Por exemplo, mais tempo para a formação profissional, mais tempo para a qualificação das pessoas, melhores possibilidades para a mobilidade interna da administração pública. Aquilo que nós achamos é que é preciso rejuvenescer, valorizar e ter o mérito como um fator também relevante e diferenciador na própria administração pública, e depois há setores da administração pública onde é preciso olhar com muita atenção. Uma área de carreiras especiais, por exemplo, é a área das forças de segurança, onde nós sentimos grandes fragilidades e onde é preciso olhar com muita atenção, com o equilíbrio orçamental, que é de onde nós partimos sempre. Também é preciso coragem política para mexer nos salários da classe política. António Costa já introduziu esse tema nesta pré-campanha, mas sem grande eco. Eu diria que em Portugal, para mexer nos salários da classe política, é preciso quase um acordo de regime, ou será mesmo preciso um acordo de regime. O CDS está disponível para essa mexida nos salários da classe política? Reconhece que ganha mal? O CDS está disponível para ouvir o que a sociedade tem a dizer sobre este assunto. Sabe que juízo em causa própria nunca é boa ideia. O que eu lhe posso dizer é que é difícil desafiar pessoas boas, pessoas que estão a trabalhar nas suas áreas profissionais, nos seus setores de atividade, pessoas que ganham bastante. É difícil trazê-los para a política porque vão ganhar menos, na maior parte dos casos, e depois porque têm, enfim, outras questões de escrutínio, de exposição, que nem toda a gente está disponível para isso. E, portanto, juntando uma coisa à outra, hoje é muito difícil atrair pessoas para este serviço público que é a política. Portanto, reconhece que é preciso encarar de frente esse problema dos salários da classe política? Não é uma questão de salários, ou não é uma questão de salários apenas, mas eu volto a dizer, eu não acho que os grandes problemas do país estejam aí. Acho que se transforma o país olhando para outras áreas, não por aí o nosso foco. Nós estamos sempre disponíveis para ouvir o que a sociedade tem para nos dizer, mas onde nós achamos que o país se transforma verdadeiramente é em criando condições para as pessoas se libertarem, e muitas vezes se libertarem de um Estado que lhes cria obstáculos, é para as pessoas sonharem, trabalharem, verem o seu trabalho reconhecido e poderem progredir na vida. É preciso ter mais empresas, lá está, para podermos ter melhores salários, é preciso dar condições para que as empresas possam passar de pequenas a médias e de médias a grandes. Para o CDS todas fazem falta, todas são necessárias, ao contrário da esquerda, quando as empresas ficam um bocadinho grandes já são os papões, e é essa transformação que eu acho que é preciso fazer na sociedade portuguesa. Esse é o nosso foco, não é outro. Os outros temas, com certeza, que têm a sua importância, mas aquilo que é decisivo e transformador para a sociedade portuguesa não está aí. Ainda no âmbito da fiscalidade, o CDS propõe que os partidos também paguem, ou seja, quer acabar com a isenção de IMI, um benefício que os partidos políticos têm desde sempre. Fez contas? Quanto é que isso vai custar, por exemplo, ao CDS? Achamos que é uma medida de justiça e de equidade na nossa sociedade. As contas do CDS são muito simples, nós praticamente não somos proprietários e, portanto, o que teremos a pagar não será muito, não será por aí além, mas não é essa a questão que nos motiva. A questão é pensar que há que haver equidade, há que tratar as pessoas todas da forma semelhante, e não vemos razão justificativa para os partidos terem uma isenção de IMI, com toda a franqueza. Como também não vemos em relação ao IVA de uma série de atividades que não têm a ver com a prática política, como nós sabemos. Aliás, há o exemplo conhecido da festa do Avante. Avançamos para outra área, a habitação. Não se sente responsável pela atual crise na habitação? Fez aprovar a Lei das Rendas, que na altura ficou conhecida como a Lei Cristas. Pergunto-lhe como é que alguém que ganha 800 euros pode pagar rendas de 900 euros
ou como é que se pode defender, e já trouxe este exemplo que é real aqui, a uma entrevista, alguém que vive num T1 em Sacavém com 600 euros por mês, 64 anos, paga 150 euros por esse T1, e porque o contrato chegou ao fim, o senhorio exige agora 750 euros. Como é que se defende alguém assim? Deixe-me dizer, porque o contrato chegou ao fim. Esse é um ponto importante. Porque a reforma que foi feita... Isto é a lei da selva, reconhece? Não, é importante explicar as coisas e ser claro em relação a isso. A lei que foi feita tinha um objetivo, que era garantir que acabava um tempo de congelamento absoluto de rendas que destruiu o centro das nossas cidades, nomeadamente de Lisboa e do Porto, reclamada por todos os setores da sociedade portuguesa durante décadas. E, na verdade, houve a coragem de a fazer, e eu dei a cara por isso e continuo a dar a cara por isso. Aliás, orgulho-me de ter pertencido a um governo reformista. Mas reconhece erros nessa, ou pelo menos omissões nessa legislação? Não, Natália. O que eu digo e disse sempre é: não há leis perfeitas, mas a lei que foi feita foi uma lei muito equilibrada. A lei que foi feita acautelou todas as situações de fragilidade social, de idade e de carência económica. A lei que foi feita tinha um período transitório de 5 anos e ao fim de 5 anos havia um subsídio de renda aprovado pelo anterior governo para passar a ser pago. O que é que aconteceu? Este governo não pagou esse subsídio de renda, cancelou, aumentou o período transitório. Coisa diferente é o fim de contratos, de oposição à renovação de contratos. Repare que há passar de uma renda de 150 para 750 euros, Natália, T1 em Sacavém. Natália, já lá vamos. Acho que ninguém consegue ter uma habitação em Lisboa, nos arredores, hoje em dia. Já estamos a falar de classe média, quem ganha 800, 900 euros. Isso, hoje em dia não consegue um aluguer de uma casa em Lisboa. Peço desculpa, isso não tem a ver com a lei que eu fiz, ou que eu propus e que foi aprovada no Parlamento. Não tem a ver com essa lei. Contratos com prazo há desde 1990. E se os prazos acabam, depois pode dizer-me, o mercado inflacionou e já não é possível às pessoas renovarem aquele contrato em condições que possam pagar. Temos de avançar. O CDS propõe a transformar edifícios públicos em apartamentos. Seria uma forma de resolver esse balão. Deixe-me terminar. Qual é a maneira de resolver e que eu acho que não foi resolvida, nomeadamente ao nível das câmaras? É aumentar a oferta. É facilitar nomeadamente a construção, quando é preciso termos mais construção para acautelar habitação a preços condignos. É, por exemplo, e o CDS defendeu isso, e defende no programa eleitoral, colocar toda a propriedade pública como prioritariamente afeta a habitação para preços mais controlados. E vou-lhe dar um exemplo muito concreto. Nós defendemos e eu defendi enquanto vereadora da oposição na Câmara de Lisboa, que o terreno premium da Feira Popular na Avenida da República não servisse para escritórios e apartamentos de luxo a preço de mercado, mas serviço para 1000 apartamentos a preços mais moderados para a classe média poder também estar no centro da cidade de Lisboa. Do lado público, e, portanto, a pergunta é do lado dos privados, dos promotores privados, disponibilizarem uma percentagem das construções, das habitações para arrendamento acessível ou custos controlados. Já se faz isso em várias cidades europeias. Natália, a primeira é forma... uma ideia errada? O CDS não concorda com esta... Não é uma questão de ser uma ideia errada ou não. Eu acho que há muitas coisas para fazer antes de eventualmente chegarmos aí. E desde logo o Estado dar o seu exemplo, seja Estado Central, seja autarquias, mobilizando o património que tem. Em Lisboa, os dois grandes maiores proprietários são a Câmara Municipal de Lisboa e é a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, que pertence ao Ministério da Solidariedade. Portanto, é o Estado Central ou Estado local, o maior proprietário da cidade de Lisboa. E, portanto, o primeiro dever de ação social, se quiser, e de política de habitação pertence ao Estado. Obviamente que se nós tivermos facilidade para ter mais oferta privada também, os preços baixarão e, portanto, o que nós nos propomos é facilitar também todos os licenciamentos. Tem noção, Natália, que ter um processo de licenciamento na Câmara de Lisboa hoje para a habitação ou para o que quer que seja é um inferno e um calvário. Isso não ajuda a termos rapidamente oferta disponível e a preços mais competitivos. O CDS defende a adoção de políticas para inverter a crise demográfica. A habitação está ou deve estar numa dessas itens dessas políticas. O preço das creches também. E propomos, por exemplo, a facilidade e a obrigatoriedade de ter tipologias de maior dimensão. Lá está, também na promoção privada da habitação. A que preços?
Natália, Ou seja, como é que defende esse modelo? Olha, Como é que o põe em prática? vou dizer-lhe, por exemplo, que aquilo que propomos no que é a propriedade da própria Câmara Municipal de Lisboa é um modelo de moderação de preços em relação àquilo que são os preços de mercado. E propusemos isso para a Feira Popular. Mas essa questão da habitação é um ponto central nas questões da natalidade, mas há outras, e sobretudo a Por estabilidade. exemplo, as creches, eu ia Por exemplo, avançar as para aí. creches. O preço das creches não convida a ter filhos. Defende uma rede nacional pública de creches, recusa essa ideia, integrar as creches no sistema escolar, como defende, por exemplo, o Bloco de Esquerda, seria uma solução. A nossa solução é muito simples e vale para a educação, vale para o pré-escolar, vale para a saúde, vale para a ação social. Parcerias com o em setor vários social, domínios. ainda assim, como é que muito- explica ou como é que se pode pagar uma creche a Vamos ver 300, uma 400 coisa. euros Vamos ver uma por coisa. filho? Não se pode, e o sistema está um bocadinho invertido, porque nós, quando temos um filho, quando chega aos 6 anos, vai para a escola e não paga nada. Mas até aos 6 anos temos muita dificuldade, dependendo do sítio onde moramos, em poder pagar essa creche. E aqui também há um desequilíbrio grande do país. Olha, no interior do país, o drama é que as creches estão a fechar porque não há crianças. Em Lisboa, por exemplo, é o pior concelho do ponto de vista de cobertura de creches, enfim, nas zonas metropolitanas a dificuldade das creches é maior. O que nós temos é as pessoas com incapacidade de poderem pagar essa creche. O que é que o CDS propõe? Uma coisa muito simples. Propõe que se faça o levantamento das necessidades e o levantamento da oferta que já existe no terreno. E nós sabemos que há creches do setor social e há creches do setor privado que existem com oferta e que até podem, com pequenos investimentos, aumentar a sua oferta disponível. E, portanto, o que se trata é de apoiar as famílias para poderem aceder a essas vagas. Através de quê? De uma contratualização do Estado ou das autarquias com o setor privado e com o setor social. Rapidamente se resolvem os problemas das creches e, portanto, não é preciso estar a gastar dinheiro e a esperar tempo para se construírem creches públicas. Nós defendemos uma medida de creches 100%, mas por esta via, que é uma via que tem a ver com o envolvimento de toda a sociedade, setor privado, setor social e, obviamente, o setor público, numa resposta que é essencial para a vida das pessoas. Mas temos outras medidas, por exemplo, até olhando para as questões da saúde, que recomendam que as crianças possam ficar em casa, se possível, durante o primeiro ano. Nós defendemos uma licença de parentalidade até 1 ano, a poder ser gozada com muita flexibilidade entre pai, mãe, avô e avó, se tiverem essa vontade e essa disponibilidade. No fundo, o que nos interessa é alargar a possibilidade de escolhas e a liberdade de escolhas, permitindo que cada família se organize da melhor forma possível, daquela que for a mais adequada ao seu contexto. Retirando o peso do Estado, sempre. Retirando sempre o peso do Estado, sim. norteia. Sabe que nós achamos que os desafios do país são tão grandes que não podemos dispensar ninguém de participar na solução desses mesmos desafios. E é por isso que dizemos que nas creches mais importante é haver lugar na creche e menos importante é saber quem é o dono da creche, se é o Estado ou se é uma entidade do setor social ou uma entidade privada. Como dizemos que na saúde, por exemplo, mais importante de saber quem presta a consulta de especialidade dentro do tempo recomendado é ter a certeza que ela acontece. Para o doente, é mais importante saber que tem a sua consulta de cardiologia, ou de pneumologia, ou de dermatologia dentro do tempo que é recomendado, que normalmente são 3 meses, depende das especialidades, do que estar à espera meses e anos para que essa consulta seja realizada no SNS, por fanatismo ideológico, entendo que tudo tem de ser subsumido ao SNS. A nossa escolha é muito clara. Há oferta no SNS? Ótimo. Não há. Então o utente deve poder escolher ir ao setor social ou ir ao setor privado para ter essa consulta. Isso, na prática, atira o CNS para os pobres. Não, é o contrário, Natália, é o contrário. Na prática, o que significa é que os ditos pobres, como diz, as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma consulta do seu bolso, que não têm seguro privado de saúde, e já 25% ou mais dos portugueses têm, que não é funcionário público, não tem acesso à DSE, que no fundo também funciona como uma liberdade de escolha dos cuidados de saúde. Essas pessoas são aquelas que ficam meses e anos nas listas de espera do SNS e, portanto, esta possibilidade de, não havendo resposta em tempo útil, poderem socorrer-se de outra solução, é aquela que traz justiça social, é aquela que reduz esta enorme desigualdade que existe no acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, é precisamente dar a todas as pessoas, tenham mais recursos ou menos recursos, a possibilidade de terem o seu problema resolvido. Aliás, com benefício para toda a gente, porque a pessoa identifica o seu problema, diagnostica o seu problema com mais cedo e, portanto, resolve-o certamente melhor, liberta listas de espera do SNS e depois
quando tem a necessidade de tratamento cirúrgico ou médico ou o que for, não onera tanto o próprio SNS e os custos para os contribuintes, porque apanhou o problema mais cedo e vê-o resolvido mais cedo. Revisão constitucional para quê? Revisão constitucional, como sabes, estamos em tempo de revisão ordinária há já largos anos, pelo menos nas 2 últimas legislaturas, e nós entendemos que ela pode e deve ser feita para uma área, enfim, vários pontos, mas se lhe quiser dizer uma área prioritária é a justiça. Nós entendemos que há uma reforma para ser feita na área da justiça. O CDS trouxe esse tema ao Parlamento com várias medidas infraconstitucionais para permitir que podíamos começar um diálogo nesse aspecto, mas não houve grande interesse de outros partidos. É preciso que a Justiça, de facto, atue em Portugal, seja em tempo útil, com decisões de qualidade, e nós achamos que na governação na área da Justiça é preciso mexer nos Conselhos Superiores, juntar o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais ao Conselho Superior de Magistratura, portanto, criar um Conselho Superior do Poder Judicial, reforçar a independência deste órgão, com nomeações de membros por parte do Presidente da República e com uma inerência por parte do Provedor de Justiça, mas achamos que é importante, quer neste Conselho Superior do Poder Judicial, quer no Conselho Superior do Ministério Público, garantir que há uma maioria de magistrados. Isto para nós é muito importante. Porquê? Porque isto corresponde às recomendações internacionais para garantir a independência e a isenção da justiça. E o que pior pode acontecer é sentirmos que há alguma interferência do poder político no poder judicial. Isso para nós não é aceitável. Também defende uma intervenção maior por parte do Presidente da República na nomeação do Governador do Banco de Portugal. E não só dos reguladores em geral, do setor financeiro, mas também de outros reguladores, porque entendemos que é preciso introduzir mais transparência e, portanto, a nossa ideia é indicação por parte do Governo, escrutínio no Parlamento, por parte dos nomes apresentados, e depois nomeação pelo Presidente da República. Achamos que isso reforça a independência de cargos que têm, de facto, de ter grandes condições de isenção, de independência, mas também de ter um escrutínio democrático e, portanto, de envolver os vários órgãos de soberania. Já agora, como é que vê a notícia destas últimas horas da autoridade a autoridade tributária o regulador ter apresentado estas coimas à banca portuguesa tributária ou da concorrência? Da concorrência, peço desculpa, por cartel. Surpreendeu de alguma forma? Não estamos muito habituados a isto. Eu não vi a notícia em detalhe, mas 250 milhões? Mas eu posso dizer que entendo que a autoridade da concorrência tem muitas áreas onde precisa de funcionar bem. Tem atuado mal? Tem muitas áreas onde precisa de funcionar bem. Tem algumas decisões que são relevantes, mas continuamos a achar que há domínios, e eu posso lhe falar de domínios em que toquei diretamente na área, por exemplo, do setor alimentar, onde a autoridade da concorrência talvez possa até ter uma ação mais incisiva. Eleições na Madeira, regionais marcadas para 22 de setembro. O PSD pode perder a maioria absoluta. O CDS Madeira não fecha a porta a entendimentos ou com o PSD ou com o PS. Rui Barreto não tem tido um discurso clarificador. Podemos assistir na Madeira a um CDS viabilizar um governo do PS? Eu já referi algumas vezes que podemos ter uma solução na Madeira um bocadinho ao contrário daquela que aconteceu aqui no continente. E, portanto, haver uma hipótese, o CDS de facto ser decisivo para a governação da Madeira, e o nosso espaço político natural é o espaço político de centro-direita. Eu respeito a autonomia das regiões autónomas, respeito a autonomia do CDS Madeira e, portanto, a única coisa que eu lhe posso dizer, Natália, respeitando essa mesma autonomia, que sei bem daquilo que é o pensamento do CDS Madeira. Um entendimento do CDS Madeira, Natália, com o PS Madeira. Eu, se estivesse a dar-lhe uma resposta a essa pergunta taxativa, estaria a interferir de forma abusiva na autonomia do CDS Madeira e na autonomia da região autónoma da Madeira. O que eu lhe posso dizer é que o CDS reconhece e sabe bem em que espaço político é que está no espaço político de centro-direita e para uma verdadeira alternativa de centro-direita em Portugal. Na Madeira foi, historicamente, uma oposição muito firme ao Partido Social Democrata, quando teve sempre maiorias absolutas. É reconhecidamente o partido que melhores propostas apresenta e com grande consistência e, portanto, está preparado para ser um parceiro de, obviamente, a governação na escolha que fizer, sendo certo que o espaço natural do CDS é o espaço político do centro-direita. Com essa resposta, depreendo que não gostaria de ver esse cenário do CDS aliado ao PS. Natália, eu trato... Peço desculpa pela insistência, mas não, com certeza está no seu papel. Mas eu volto a dizer, estaria a trair aquilo em que nós acreditamos,
que é a autonomia das regiões autónomas e a autonomia do CDS Madeira, se lhe respondesse taxativamente a isso. Eu respondo-lhe taxativamente em relação ao continente e à dimensão nacional, continente mais regiões autónomas, que são as nossas eleições de dia 6 de outubro. E aí digo-lhe com muita clareza, o CDS entende que o Partido Socialista, sozinho ou com esquerdas, não ajuda ao país. As reformas estruturais que há para fazer no país, que têm a ver com a competitividade, com a valorização do trabalho, com o tal Estado Social de parceria, seja para as creches, para as consultas da saúde, ou, por exemplo, aos lares de idosos, ou para as redes de cuidadores dos idosos. Estamos na reta final desta entrevista. Estamos na reta final, que nenhum idoso fica sozinho em casa, ou para as questões de valorização do território, do ambiente, do clima, onde a água é o assunto prioritário na nossa perspectiva. Essas alterações todas fazem-se no espaço político de centro-direita e é para isso que o CDS quer contribuir. Estamos a poucos minutos de saber qual é a pasta que vai ser atribuída à comissária portuguesa Elisa Ferreira por parte da Comissão Europeia, a pasta que vai caber a Portugal. Muitos anseiam os fundos estruturais. É também essa a sua expectativa? Veremos, vamos aguardar com atenção. Eu sinalizo que o facto de ser uma mulher, sendo eu uma mulher, é um ponto que eu não posso deixar de sublinhar como sendo positivo. O que desejo é que possa trabalhar em prol de Portugal. Os fundos estruturais, obviamente, são um tema muito importante para Portugal, que pertence aos países da coesão e onde uma grande parte do investimento público e também do apoio ao investimento privado se faz através dos fundos estruturais. Vamos aguardar. O importante é que faça um mandato de reconhecida qualidade em benefício de Portugal e dos portugueses. Reconheceu que ser de direita lhe vem de família, é de direita porque nasceu numa família de direita. Se tivesse nascido numa família operária, seria com a mesma naturalidade de esquerda? Nasci numa família de direita e nunca vi razões para me afastar daquilo que é o pensamento da direita, que coloca as pessoas no centro da política, que se interessa mais em resolver o problema das pessoas e não a defesa de um sistema ou de um Estado que se interpõe e muitas vezes que se impõe às próprias opções das pessoas. Eu gosto de pensar num espaço de liberdade de escolhas, de liberdade para construirmos os nossos percursos de vida, de liberdade para podermos estudar, trabalhar, criar empresas, criar riqueza. E isso eu acho que é um valor de direita, como a valorização do mérito é do espaço político do centro-direita, e eu acho que, olhando para o mundo e para os países mais prósperos e que trazem mais bem-estar às suas populações, nós vemos as governações na moderação e também no espaço político de centro-direita a conseguirem ter melhores resultados. E, portanto, não é só de família, é de família comprovado pela prática e pela reflexão. A Juventude Popular veio dizer que transgéneros poderem escolher casas de banho seria transformar o ensino em Portugal na sua rave privada. Concorda com esta afirmação de Francisco Rodrigues dos Santos? Essa afirmação do Francisco vem na linha de um despacho que, na opinião... Concorda ou não? Peço-lhe resposta rápida, CDS, por favor. É um despacho nefasto, que gerou muito ruído, que obrigou o governo, se calhar em resposta ao Francisco Rodrigues dos Santos, a clarificar a sua posição, mas onde nós entendemos que de facto foi lamentável e não é dessa forma que se resolve, com atenção e com todo o cuidado que as pessoas que passam momentos de transformação na sua vida, crianças no caso, alunos das nossas escolas, devem merecer todo o cuidado e carinho que tem que ser tratado ao nível da família, da escola, dos professores e não de um despacho lançado pelo Ministério da Educação através da sua 5 de outubro, que põe o país em grande polvorosa. A sua liderança está em jogo nestas eleições? 5 segundos. Natália, eu acho que vão correr muito bem estas eleições para o CDS. Nós estamos a trabalhar para mostrar que faz sentido votar no CDS e eu acho que faz muito sentido votar, e quem pensa que baixar impostos faz sentido, que libertar as pessoas faz sentido, que ter um Estado Social de parceria faz sentido, tem uma boa escolha que é o CDS e eu acho que o resultado vai ser bom. Quem é que escolheu o seu atual penteado? Pôs à votação nas redes sociais 4 visuais... Está arrependida desse Natália, gesto? O penteado é o mesmo. 10 segundos, por favor. O penteado é exatamente o mesmo. Eu acho que as redes sociais podem introduzir uma nota Como é que se lembrou dessa ideia? de humor e as redes também servem um bocadinho para isso.
não acho que seja um tema mais relevante que nos juntou a CUP, e o penteado está muito bem. Assunção Cristas, obrigada por estar aqui na Obrigada. Antena 1. Pode voltar a ouvir esta entrevista em rtp.pt ou em podcast Legislativas 2019. Volta amanhã com Catarina Martins, a líder do Bloco de Esquerda, à mesma hora, depois do Noticiário das 10.